Bom dia! A paz do Senhor, meus amados. Hoje é dia 6 de fevereiro e nós vamos continuar a nossa meditação na palavra do Senhor. E a nossa meditação hoje é no livro de Ruth, capítulo 1. E o versículo 1 diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. A mensagem de hoje é fome em Belém. Faltou pão na casa do pão. Belém, a cidade de Davi, onde Jesus, o pão da vida, nasceu, significa casa do pão. Houve um dia em que faltou pão na casa do pão. A seca severa e a opressão dos inimigos fizeram de Belém um cenário de aridez e escassez. Nesse tempo, Elimeleque e Noemi saíram de Belém com seus filhos, Malom e Quilion, e foram para Moabe, em busca de sobrevivência. Em Moabe, porém, encontraram a doença e a carranca da morte. Naquela terra estrangeira, Elimeleque morreu, e seus filhos, casados com moabitas, também sucumbiram diante da morte. Agora Noemi já era idosa, estava só, pobre e viúva numa terra estrangeira. A igreja é um símbolo de Belém. A igreja é a casa do pão. Tem momentos em que falta pão na igreja. As pessoas famintas vêm em busca de pão, mas só encontram a receita do pão. Os fornos estão frios e as prateleiras estão vazias. Algumas igrejas se orgulham de informar aos famintos que no passado ali havia pão com fartura. Proclamam que a abundância de provisão já foi uma realidade gloriosa no passado. Mas os famintos não se satisfazem com lembranças de passado, lembranças de pão, nem com receita de pão. Os famintos precisam de pão. Algumas pessoas desesperadas saem da igreja, da casa do pão, e vão para Moabe, onde não encontram nada, não encontram sobrevivência, mas encontram a morte. A solução não é abandonar a casa do pão quando não se encontra o pão, mas rogar àquele que tem pão com fartura que visite novamente a sua casa. Amados, essa mensagem de hoje fecha tanto com o que eu sempre falo com vocês, né? Que ninguém muda de vida apenas frequentando igreja. Que frequentar igreja não muda a vida de ninguém. Trabalhando dentro da igreja, eu pude conversar com muitas pessoas e muitas delas estão ali, às vezes para passar um tempo, às vezes porque não sabem para onde ir, não tem para onde ir, às vezes estão ali há um bom tempo, mas nem tomaram a decisão de se converter, de se batizar. Às vezes estão ali ouvindo por um ouvido, saindo pelo outro, tendo a vida lá fora como qualquer pessoa que está no mundo. A conversão é uma decisão. Por outro lado, eu conheço pessoas que não são tão frequentadores de igreja, mas têm uma intimidade com Deus admirável, dentro da sua própria casa. Eu conheço pessoas que onde elas moram não têm acesso fácil à igreja. Então elas criaram seus próprios cultos, cultos em família, seu culto pessoal, um dia de reunião com a família em casa, porque não tem acesso. Então, frequentar a igreja não significa que você já é de Deus. Não significa que você está se enchendo do pão da vida. Eu quero aproveitar essa mensagem e pedir para que você reflita sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida com Deus. Você já teve um verdadeiro encontro com Deus? A sua vida tem glorificado o nome do Senhor? As pessoas já estão notando a mudança da sua vida? Aqueles pecadinhos de estimação ainda fazem parte da sua vida ou você já conseguiu abrir mão? Como está a sua vida diante de Deus? Ninguém tem que apontar os seus erros
e as suas falhas. Ninguém deve te julgar. Só existe uma pessoa que pode nos julgar, e mesmo assim, lá em João, no livro de João, ele fala que ele não veio para julgar, e sim para salvar. Então, não aceite o julgamento de ninguém, mas a sua consciência deve te condenar ou te absolver. É entre você e Deus. Como está a sua vida? Você está há quanto tempo dentro da igreja? E a sua vida mudou ou não mudou? A sua vida precisa refletir aquilo que você tem ido buscar na igreja. Amém? E mesmo que não haja pão na sua igreja, ore a Deus, clame a Deus e peça para que Ele te mostre o caminho. O que você precisa ainda mudar, o que precisa ser transformado. Peça, porque na palavra fala que tudo aquilo que nós pedimos a gente recebe. E na palavra também fala que tudo que a gente quer, a gente pede. Tudo que nós temos vem de Deus, inclusive a fé que nós precisamos ter em Deus, é Ele mesmo que nos dá. Então peça pela transformação, peça pela libertação, peça pela tua mudança interior, peça para que Ele te livre das tuas tentações, peça para que Ele te mantenha de pé. Tudo o que você precisa, peça, e Ele vai te atender. O que você não pode é estar dentro da casa do pão, sem pão. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, nós colocamos, Pai, na Tua presença, colocamos diante de Ti a nossa vida e o nosso desejo, Pai, sincero de Te seguir e de Te servir. Então te pedimos que hoje, Pai, o Senhor nos revele a cada um de nós, onde ainda precisamos de transformação, onde ainda estamos pecando. Sabendo, Pai, que nunca seremos perfeitos e nunca seremos santos. A Tua palavra fala que a nossa natureza é pecadora, mas nós podemos ter consciência do erro e deixar de errar. Nós podemos, Pai, tomar consciência da Tua vontade e nos esforçar para praticar. E é isso que nós te pedimos no dia de hoje, Pai. Que o Senhor mostre a cada um de nós o caminho que devemos seguir e nos coloque no centro da Tua vontade. É o que te pedimos de coração e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, tenham um dia abençoado em nome de Jesus e até amanhã.